Eu sou o Hélio Venâncio e eu tenho 52 anos e eu já conquistei praticamente tudo que eu sempre sonhei. No começo da minha infância, meus pais, eles tinham uma boa condição, mas aproximadamente com 12 anos, 11 anos, começou a acontecer alguns desastres na vida deles que acabaram fazendo com que eles empobrecessem cada vez mais. Se eu for analisar aquela criança da época que vivia no meio dessa confusão, eu acho que tudo é como você absorve as coisas, né? Eu tenho um outro irmão que infelizmente ele ficou doente, ele tem um problema, ele tem uma esquizofrenia e ele provavelmente absorveu toda essa confusão de uma outra maneira. E o mais engraçado é que ele segue o padrão de comportamento dos meus pais. É aquele padrão de constrói, destrói, constrói, destrói, constrói, destrói. E graças a Deus, desde muito pequeno eu consegui entender esse padrão de comportamento deles. As pessoas têm padrões de comportamento, então a única coisa que eu sonhava em não ser quando eu crescesse era como eles. E na adolescência, a gente espera que os pais estejam juntos, estejam presentes para, no mínimo, dar uma orientação profissional. E isso não aconteceu lá. É uma família de pessoas que não estudaram, não tinham muitas referências e a gente não está criticando, é só uma questão de rumo mesmo. E isso não tinha. Quando eu era criança, eu olhava aquilo e pensava, deve existir uma outra forma de se viver. E foi isso que eu busquei a vida inteira, tentando ir contra aquele padrão de comportamento. Não é fácil, porque a gente traz essa carga dos nossos pais. Tudo é a maneira com que a gente enxerga as coisas. Eu enxerguei isso como uma lição do que eu não deveria fazer. Algumas pessoas enxergam isso como um padrão de vida e repetem isso durante gerações. E se a gente for analisar friamente, aquela criança, no meio daquela confusão, aprendendo tudo aquilo, aquela criança tinha tudo para se tornar um nada. Eu tinha como exemplo na minha família de uma pessoa que trabalhava muito e eu admirava demais. Era um tio meu e ele era um pedreiro. E esse tio, o nome dele é Sebastião. Esse tio, ele era assim, nós podíamos estar em casa no final de semana, num domingo. Às vezes alguém fazia um comentário, olha, aconteceu uma chuva aqui, tem uma goteira em tal lugar. Comentário bobo. Dentro de 2 minutos ele estava em cima da casa, arrumando aquela telha. E então ele era uma pessoa que eu admirava muito, porque ele era muito proativo. Ele não precisava ninguém pedir para ele fazer nada. Ele já ia lá e fazia. Esse foi um bom exemplo que eu tive quando eu era criança. E quando a gente é criança, e não só quando é criança, mas quando é adolescente ou adulto, você escolhe seguir o exemplo que você quer. Eu simplesmente vi os 2 exemplos, comparei os 2 e resolvi escolher o exemplo que não era destrutivo, que era construtivo. Destrutivo nunca foi o que eu quis para mim. E eu passei uma vida, adolescência, cumprindo o meu papel, cumprindo tabela na escola, mas eu nunca pensei em fazer uma faculdade. Só que aí eu conheci a Flávia, e a Flávia, ela simplesmente mudou minha vida. Ela era uma menina muito jovem, 16 anos de idade, e ela era uma pessoa que falava em fazer faculdade, fazer medicina. Eu, na verdade, naquela época eu olhava para um médico e pensava, não, esse é um ser de outro planeta, isso é simplesmente inatingível. Eu olhei para ela e pensei, puxa vida, se ela, uma menina que parece tão frágil, com 16 anos, está falando que é possível fazer a faculdade, será que não é possível para mim? Eu tinha 16 anos de idade, fazia 2º colegial e estudei a minha vida inteira para fazer medicina. Não tinha na minha cabeça outra coisa que não fosse medicina. E aí a gente se conheceu, começamos a namorar, aquela paixão louca, todo mundo apaixonado demais. E aí eu entrei no 3º colegial, prestei o vestibular para medicina, prestei o vestibular para odontologia. Obviamente não passei de primeira, né?
com 17 anos na medicina. Se não fosse ele, talvez eu teria feito medicina, mas não fosse tão feliz quanto eu sou hoje com a odontologia. E eu olhando aquela trajetória que ela começou a trilhar, eu comecei a achar interessante. Eu tinha feito curso técnico em contabilidade, então eu tive que começar estudando do zero, tudo para poder passar no vestibular, conseguir passar, entrar na faculdade, e a gente acabou se formando com muita dificuldade, mas deu tudo certo nessa época. Então era difícil para mim, e quando ele entrou também era difícil para ele, porque nossos pais não tinham condição alguma de nos manter numa faculdade. Então a mãe dele propôs fazer uma mercearia para ajudar, para pagar a faculdade, mas muitas vezes até isso acontecer, até ele começar esse bar andar e ele começar a tirar um dinheirinho ali, muitas vezes eu paguei o ônibus, porque eu ganhava o vale transporte onde eu trabalhava, eu pagava o meu ônibus, pagava o dele, e a gente olhava, chegava na faculdade, queria comer alguma coisa, um salgado, um lanche, não tinha, e não foi fácil, não. E assim que a faculdade terminou, a gente achou que estava com os problemas todos resolvidos, mas aí começaram problemas maiores ainda, porque o recém-formado ele deixa de ser um estudante universitário para ser mais um desempregado nesse país, né? Então a gente começou a procurar lugar para trabalhar, e eu acabei montando um consultório num bairro aqui na cidade. Não tinha encanador, não tinha, até tinha, já não tinha dinheiro para pagar, né? Um encanador, um pedreiro, um pintor. Então nós alugamos uma sala e a gente pintou essa sala. O máximo que nosso dinheiro dava era para pintar, a pessoa para pintar as letras lá de fora escrito dentista. Eu fiz todo o encanamento do consultório, eu fiz a pintura do consultório. Eu só não instalei a cadeira porque eu não sabia fazer na época, mas o que dava para fazer para economizar dinheiro a gente fazia. Só que a hora que esse consultório estava completamente montado, eu falei para a Flávia, olha, a gente trabalhou a semana inteira na montagem desse consultório, vamos sair, vamos comer uma pizza porque eu não aguento mais, estou exausto. Aí nós encontramos com um colega de faculdade numa pizzaria, e ele falou pra gente que tinha um lugar fantástico numa cidade no estado de São Paulo para trabalhar. E eu fui com ele, eu deixei o consultório montado e fui com ele. Eu sei que nós tentamos a sorte, eu digo a sorte, porque realmente é jogar na loteria. Nós tentamos a sorte em Sorocaba, eu trabalhei numa clínica popular de um primo meu em São Paulo, em São Miguel Paulista. Depois eu fui para Unai tentar a sorte também, não deu certo. Fui para Brasília tentar, no Exército também não foi aprovado. Eu sei que o último consultório que eu trabalhei de verdade foi esse consultório, essa clínica que era um pouco mais popular, desse primo meu. Mas algumas coisas aconteciam dentro dessa clínica que iam muito contra os meus princípios como ser humano, e eu não conseguia engolir aquilo. Fazia uma exodontia e imediatamente colocava um fórceps na estufa, na época era estufa, e esse fórceps tinha que ficar lá para esterilizar 2 horas, ficava 10 minutos. Se chegasse outro cliente, você usava o mesmo instrumental. Depois de estar vendo isso por 2 semanas, eu resolvi desistir da odontologia.